As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou aficionado por desenho animado ao ponto de constranger sobrinho numa das idas à sala de cinema de um shopping da cidade, porque eu ria mais do que ele diante da plateia majoritariamente infantil. Eu amanheci hoje pensando um pouco de forma mais focada em qual é o lugar que a pandemia tem reservado aos idosos. Nós estamos vivendo um momento bastante conflituoso, de polarização, muitas vezes maniqueísta, que estabelece ou que tenta estabelecer uma dicotomia bastante grave entre fazer escolhas em preservar a economia ou garantir a vida, radicalizando nos processos de isolamento. É fato que os dois extremos, do ponto de vista da racionalidade, representam equívocos. É fato que é preciso garantir a sustentabilidade econômica, protegendo a vida, buscando dialogar, governos, sociedade civil, empresários, enfim, dialogar no sentido de encontrar alternativas de sustentabilidade econômica durante o período, que é um período determinado de contaminação do vírus de forma comunitária. É a única saída que existe do ponto de vista racional para evitar um crescimento exponencial e a insustentabilidade do sistema de saúde em acolher os doentes graves. Bem, eu pensei numa das séries de desenho animado que eram transmitidas por televisão no país, lá por 2010 ou 2012, por aí, por esse período. Não lembro bem os anos, mas lembro bem a série, que era uma série que começava a abertura e o protagonista principal abria a porta e dizia: "Querida, cheguei." É exatamente a família Dinossauros. E agora nós estamos dizendo: "Querida, querido, chegamos e ficamos dentro da caverna, à semelhança do que acontecia com os homens lá no passado." E essa série me remeteu a um episódio bastante interessante, que à época já me causou reflexões profundas e que agora tem me causado ainda mais, que é um episódio chamado O Dia do Arremesso. O Dia do Arremesso? Arremesso de quê? Não, minha gente, não é arremesso de quê, não. É arremesso de quem? Num determinado momento, o grupo de anciãos que coordenava a parte religiosa, metafísica das relações entre os dinossauros, decidiu por decreto que os dinossauros e as dinossauras, ao completarem 72 anos, seriam jogadas de um precipício, para dentro de um poço de piche. Incluíram também no decreto, por sugestão de um ancião, as sogras, por razões óbvias. E aí, o que acontece? Chegou o dia de se jogar no poço a mãe de Fran, que era a dinossauro esposa de Dino. Era um grande evento, era um grande dia, era uma celebração cultural e social extremamente importante, ao ponto de Dino, que era submetido a um constrangimento cotidiano por parte do patrão, ser chamado pelo patrão e o patrão estabelecer um diálogo dizendo o seguinte: "Eu sou poder, você é trabalhador, mas nesse instante nós vamos brindar com uma bebida, porque você está sendo nivelado a mim, porque foi escolhido para jogar a vovó no precipício." E aí deram gargalhadas e beberam o trago do tal uísque cowboy, eu imagino. Será que tinha uísque na época dos dinossauros? Bem, pode ser. E aí o que é que acontece? Quando se decidiu isso, houve o aniversário da vovó à véspera do precipício, ela distribuiu presentes, distribuiu nota de dólar,
porque, evidentemente, também os dinossauros têm uma relação umbilical com a moeda forte do capitalismo, e o filho, que era um adolescente, Bob, começou a fazer questionamentos. Por que a gente tem que jogar a vovó no precipício? Por que é preciso manter essa tradição? Por que ela é tão boazinha? Essa tradição não tem mais sentido, o mundo dos dinossauros evoluiu. A civilização dinossáurica é outra. E Bob começou a fustigar. Não encontrou ressonância no pai, porque o pai tinha razões fáticas para não se dar bem com a avó dele, de Bob. E Bob começou a fazer um trabalho de convencimento da mãe, de Fran. Conseguiu, e a situação do arremesso da vovó de Bob foi destituída no momento em que estavam à beira do precipício. E eu pergunto, e nós? O que é que nós estamos fazendo cuidando dos nossos idosos? Nós estamos entrando nesse discurso que tem muito a ver com a seleção natural, de que naturalmente eles vão morrer mais? A gente está entrando no discurso de alguns que dizem, não, pelas estatísticas serão 7 mil mortos. O que é que representa 7 mil diante de 200 milhões? E o que é que representa 7 mil para destruir a economia brasileira? Não, quem pensa assim, eu faço uma sugestão. Contribua com a estatística e selecione dentro de sua casa, inclusive entre os idosos, 10 pessoas. E contribua com a estatística. Certamente essa visão desumana, essa visão pragmática, essa visão desapegada de sentimentos solidários é uma visão que a gente não pode entrar nela. Porque de fato o que acontece? O idoso naturalmente já está mais exposto ao coronavírus, a ponto de na Itália se fazer um recorte entre quem é atendido no respirador, quem não é. E está fora do atendimento o idoso com 80 anos ou mais, porque não tem respiradouros para todos. Assim como no Brasil. Assim como no Brasil, que mesmo sem coronavírus, 80% das UTIs já estavam saturadas, inclusive na iniciativa privada. Portanto, eu quero, nessa manhã, trazer essa reflexão. Como é que nós estamos cuidando dos nossos idosos? Não é uma questão de isolar. Não é uma questão de dizer, não, agora, a partir de agora não há necessidade de fazer a quarentena, porque basta isolar o idoso. Como se fosse possível, dentro de uma realidade social fática, isolar os idosos brasileiros dentro de uma bolha. Ou isolar as crianças dentro dessa bolha para não contaminar os idosos. Como se todos os idosos vivessem isolados em suas casas. Aliás, muitas vezes estão isolados dentro da casa dos filhos, num quartinho da cozinha ou no quintal, que era reservado às empregadas domésticas, que hoje a maioria já não tem, porque não quer pagar os direitos trabalhistas. Então, eu quero chamar a atenção, portanto, para a dimensão afetiva das nossas falas. Eu quero chamar a atenção para a dimensão humana das nossas falas. Nós não podemos entrar nessa discussão relevando conceitos que nos diferem, ou princípios que nos diferem dos demais animais. Nós somos nutridos por amor. E amor deve ser a expressão mais sublime dos nossos afetos para as pessoas mais vulneráveis. Entrar nesse discurso de segregação dos idosos é extremamente desumano. Portanto, vamos fazer como Dino, que se submeteu aos argumentos de Bob e não jogou a vovó no precipício. Um grande abraço a todos, um bom dia.